The sun hits the planet on a different kind of angle down here. It's beautiful, it's lovely, and it's sophisticated. Canada offers stunning landscapes, beautiful natural wonders, and the Sprott Shaw Language College. Our school was founded to amplify and expand the opportunities you have in life. At Sprott Shaw Language College, we want to put you on the path to greatness. We take great pride in serving as your educator, mentor, and advisor. At our core, we are educators. Nothing makes us happier than to see our students progress and develop personally. As a country, Canada is home to a great mixture of diverse nationalities, cultures, and personalities. SSLC mirrors that spirit of multiculturalism on our campuses. Being surrounded by so many interesting people will inspire you to do great things. Vancouver is home to many attractions that bring people from all over the world. Join the incredible melting pot of ideas, philosophies, perspectives, and ideologies that we call British Columbia. Many people are attracted to the cosmopolitan lifestyle that Victoria City offers. If you love living in a highly diverse, multicultural modern city, living in Victoria will be perfect for you. As Canada's largest city, Toronto has unique opportunities you will not find anywhere else. Meeting interesting and influential people will increase your chances of finding learning opportunities and discovering your true life's passion. Join us at Sprott Shaw Language College to enhance the quality and success of your life. Now is your time. Hello, Ezekiel. Who is here? Only you and I? How many people are here? Yeah. Can we talk normally or no? Yeah. Only Okay, two Fernanda, presenters.
maybe, yeah, Fernanda is Because here, maybe Lina. I'm super not familiar with Chromecast, so I don't know if there's people or not listening. Uh-huh. I don't know. No, we don't know. We have many audience right now on Facebook, on our website, and then on Chromecast. You can go to. This Who's is Sam. that? Okay. Yeah, it's amazing. We'll chat. It's already live. Yeah. Hi. Oh, thanks, Fernanda. So, let's start. All right. So, Yeah. If you allow me, I will speak in Portuguese if my audience. oh, Mexico City. All right. Nice. So, I guess, I mean, if we're already live, welcome everybody to this. It's meant to be in Portuguese because, I mean, our marketing effort was made in Brazil. And Antonio will take the lead here. It's going to be in Portuguese. I can be switching English and Spanish if people are here, like Nidia. But we're doing it Portuguese. So Antonio, please. Okay. And Okay, also tomorrow we will have a Spanish webinar. Yes. Yeah, that's right. Yes, amazing. Ok. Dá welcome para todo mundo. Né? Sejam bem-vindos a mais um webinar da SSLC. Hoje nós temos o prazer de ter conosco o Ezequiel. Tá? Eu fico no Brasil, meu nome é Antônio Pessoa Júnior, e o Ezequiel fica em Vancouver. Ele, como ele falou, ele fala espanhol, inglês e pode entender português perfeitamente. Ele é o nosso coordenador de marketing em Vancouver, então ele dá todo o suporte para a gente no que diz respeito a City University, a Pathway, a Application, etc. Então ele é o nosso contato em Vancouver e está aqui dividindo tela porque, com certeza, a gente vai receber perguntas ao final do programa, ao final da apresentação, e ele vai poder ajudar com as respostas diretas de Vancouver, tá? Falando em perguntas, aqui embaixo tem um chat sim, que vocês podem fazer perguntas, então podem fazer pergunta em espanhol, inglês, português, tudo ok. Ao final da apresentação, a gente abre para as respostas, ok? O nosso objetivo hoje é falar sobre um programa de Pathway da SSLC, Sprott Shaw Language College, para a City University. Tá? Como vocês podem sair do Brasil ou estudar já, fazer o Pathway no Brasil e depois estudar a universidade lá em Vancouver. É uma apresentação rápida, um bate-papo, uma troca de ideias, só para explicar como isso funciona de maneira muito fácil, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela. Send, please. I'm sharing my screen. Yes, you can share your screen. I think I am. Okay, just click Can you guys see? share screen button and you will see three options, your entire screen, application window and Chrome tab. Please choose the application window and choose your PowerPoint. Where is that, Chem? If you move your mouse to your face, you will see the button. Oh, okay. Oh, nice. Okay. Okay, did you find? Yeah. Can you see my screen? Yes, we can see. Oh, amazing. Perfect. Chem, is there a way to make it bigger? Now it's full screen. You can see. Okay. That's yes, my screen full também. Ok. Então aqui nós temos uma vista linda da cidade de Vancouver. Para quem ainda não teve o prazer de estar por lá, isso é Vancouver. Então é uma cidade que eu falo que é aberta, tem lago, tem praia, tem parque, tem as montanhas lindas ali ao fundo. Então, welcome to City University in Canada.
e vamos conversar apresentando um pouco da City University. Para quem não conhece, a City University of Seattle, em Canadá, é uma instituição sem fins lucrativos, né, patrocinada pelo governo federal, e que oferece programas acadêmicos no Canadá desde 1984. Então, a City University do Canadá tem hoje aproximadamente 900 alunos ativos, tá? O programa de BAM, o Business in Arts, Bachelor in Arts Management, ele é oferecido pela City University em Vancouver, só que a City University é uma universidade que está em vários locais mundo afora. Então, como vocês vão ver, claro, está nos Estados Unidos, está no México, no leste europeu, na Ásia. Então, você tem uma organização mundial, realmente, tá? Que oferece esses cursos há mais de 40 anos. A missão, realmente, como está aí, é fornecer educação relevante para a carreira de profissionais que desejam avançar e mundialmente. No Canadá, eles estão, a City University está em British Columbia e em Alberta, tá? Nas cidades de Victoria, Vancouver, Edmonton e Calgary. Nós vamos focar especificamente na City University de Vancouver. Alguns fatos rápidos, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais da City University. São mais de 53 mil ex-alunos no mundo todo. Hoje, a City University tem 107 mil alunos estudando atualmente nos seus campos. E no Canadá, como a gente falou, em torno de 900 alunos estudando no Canadá. Nossa população é composta, da sua grande maioria, de americanos, depois Europa, Ásia, México e de canadenses também. Então, é um campus multicultural que você vai encontrar também em Vancouver, esse mix. Esses são os programas oferecidos pela City University, e 2 deles são abertos para estudantes internacionais. Tá? Então, o Bachelor of Management e Master of Counseling. Nós vamos focar aqui no que a gente chama de BAM, ok? Bachelor in Arts of Management. Então, o que seria o BAM? É um programa de 2 anos de duração na City University, que ele é oferecido a estudantes internacionais. Então, começando aqui da esquerda, ele aceita o histórico de qualquer instituição pós-secundária, que pode ser revalidado lá. Para o estudante internacional estudar na City University, ele já tem que ter um curso pós-secundário, tá? Então, ele tem que apresentar o histórico escolar desse curso para ser convalidado e ser aproveitado os créditos, e ele estudar os últimos anos na City University. Então, como está falando aqui, tem um programa de transferência direta com o Pathway, da SSLC, ou do Sprott Shock College, sem a necessidade de comprovar que você tem o IELTS, TOEFL ou algum teste de proficiência do inglês. Tá? O valor do curso com bolsa de estudos, ele fica em aproximadamente $9 mil por ano. Né? Então, é um custo bem acessível. Se você tem que estudar até 2 anos, você vai investir algo em torno de $18 mil por ano. Então, fica bem legal, no total, né, nos 2 anos. Os alunos podem trabalhar legalmente quando estiver estudando na universidade, como acredito que todos saibam. O que é legal também é a flexibilidade de intakes. Então, você tem 4 start dates durante o ano, né, janeiro, abril, julho e outubro. Então, o estudante consegue se programar, fazer sua preparação acadêmica e escolher um dos 4 start dates. E os graduados, né, que isso é muito importante para o brasileiro está sempre procurando poder migrar para o Canadá, ficar legalmente lá trabalhando. Então, todos os graduados da City University são elegíveis para aplicar para o PGWP. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o PGWP ali na frente. E você pode obter seu diploma em até 24 meses. Tá? Por que do até? Então, porque de acordo com os créditos que são aproveitados do seu estudo anterior, você pode fazer um período menor. Tá? Aqui a gente colocou uma página do governo canadense que fala sobre o PGWP. Tá? Então, é o Post-Graduation Work Permit. Como muita gente já sabe, porque já pesquisou e está procurando por isso realmente no Canadá, quando você se forma numa universidade
que ela tem um subsídio público, lá no Canadá você pode aplicar para o PGWP e ficar, por exemplo, até 3 anos após a sua formação, após a sua graduação, trabalhando legalmente no Canadá, na sua área. Então, aqui está claro que a City University of Seattle, o programa BAM, que é o primeiro ali, Bachelor of Arts in Management, ele é elegível para o PGWP. Então, isso é bem bacana para o brasileiro que está procurando essa opção de morar, ficar mais tempo no Canadá legalmente. Nesse slide, a gente desenhou quais seriam os pathways, né? As opções, tanto do Sprott Shaw Language College, quanto do Sprott Shaw College, que seriam situações distintas. Então, vamos ver o primeiro perfil do estudante, né? O estudante terminou já o ensino médio aqui no Brasil e fez uma graduação no Brasil. Agora, ele quer fazer um bachelor no Canadá para poder aplicar PGWP, poder ficar legalmente lá. Então, o caminho dele seria fazer na SSLC, Sprott Shaw Language College, o nosso pathway, que é o English for Post-Secondary Education. Então, você vai melhorar o seu inglês, você vai ter toda a preparação acadêmica e vai ser aceito na City University diretamente, sem necessidade de IELTS ou TOEFL test, ok? Então, você vai... E com isso, quando você sai do Brasil para fazer sua preparação lá, você já leva o seu histórico escolar. Então, isso tudo vai ser analisado pela City University, quantos créditos vão ser aproveitados dos seus estudos pós-secundários aqui no Brasil, ok? A opção que é muito bacana agora, porque a SSLC está oferecendo o programa de EPI, que a gente chama, que é o Pathway, online. Então, muito estudante está aproveitando para ficar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, estudando as 12 semanas online, e você, terminando esse curso com aproveitamento, você viaja para o Canadá já para fazer a universidade. E, claro, chegando lá, você pode trabalhar legalmente, né, e ter todo o benefício de estar vivendo numa cidade maravilhosa como Vancouver. Agora, para os estudantes que ainda não têm uma graduação aqui no Brasil, só terminaram o ensino médio e querem fazer também o mesmo percurso, fazer a universidade fora para aplicar para o PGWP, é possível, só que seria entrando através do Sprott Shaw College. Por que isso? O Sprott Shaw College, ele oferece mais de 130 programas de diplomas e certificados em diversas áreas. Aqui a gente colocou 3 áreas distintas, só para vocês terem ideia. Então, a gente tem administração, a gente tem na área de educação, a gente tem na área de saúde. Então, são mais de 30 programas com Pathway para a City University. Isso significa o seguinte, o aluno só brasileiro, né, o estudante brasileiro, só tem o ensino médio, ele pode aplicar para o Sprott Shaw College, fazer o seu programa de diploma ou certificado entre 8 meses, 1 ano, a gente tem programa até de 2 anos no Sprott Shaw College, e depois se transferir para a City University, os créditos são aproveitados e ele vai estudar entre 1 ano e meio e 2 anos na City University para poder se graduar e aí sim aplicar para o PGWP. Então, as opções, tanto para quem tem a graduação aqui no Brasil, quanto para quem não tem no Brasil, está mais ou menos desenhado aqui nesse slide. Então, tem para todas as opções aqui. E já indo para o finalzinho da nossa apresentação, aqui a gente desenhou como que funciona o curso, né, que são 180 créditos, são 36 matérias, então ele pode começar em abril, julho, outubro ou janeiro, como você vê aí, tem um break sempre, tá? Então essas são as matérias, princípios de marketing, fundamentos de financeiro, então ele vai formar realmente na área de administração e receber o seu degree entre 1 ano e meio e 2 anos depois. Como a gente já abordou lá atrás, né? Esse ano a City University está oferecendo scholarships, que são as bolsas de valores para os estudantes internacionais. Então, o curso está saindo em torno de $9.000 o ano. Então, se o aluno precisa fazer até 2 anos, ele vai investir $18.000 apenas. Então, isso para quem vai ter oportunidade para poder
migrar legalmente para o Canadá, poder aplicar PGWP e depois para residência permanente, etc., e ser um cidadão canadense, é um preço excepcional, tá? Um valor bem bacana mesmo. A nossa apresentação sobre a City University era isso, então algo bem breve. Eu queria mostrar para vocês só um documento, por exemplo, né, para quem já ainda não é graduado aqui no Brasil, pode fazer, como a gente colocou, no Sprott Shaw College. Então, aqui são, por exemplo, todos os cursos que a gente oferece no Sprott Shaw College, são mais de 30 cursos que dão créditos para transferência para a City University. Então, tem na área de business, como vocês podem ver, tem na área de educação, a gente tem na área de trade, turismo, hospitality. Então, não é por falta de opção de curso que vocês vão deixar de estudar no Canadá e vão poder aplicar para o seu PGWP. Tem na área de saúde, então, Healthcare Assistant, Practical Nursing, Veterinary, então tem muitas opções, Interior Design. Então, como eu falei, são mais de 30 programas do Sprott Shaw College, onde você pode fazer o seu programa de diploma ou certificado e depois fazer o pathway para a City University. Acredito que seria isso. Ezequiel, can you are sharing, click to close message. Eu preciso falar um pouquinho. I think you can speak in English. So in this case, there's a couple of points that I want to highlight, and then you can translate. Hopefully, the people also are able to understand English, because in this case, we're aiming for people to come for higher education, so at least they should be okay in English, right? Yeah. Anyway, we have two options, like you said. People that want to, that needs English in order to start City University. In this case, Sprott Shaw Language College, as you have in your background. Yes. So Sprott Shaw Language College, taking the EPE program, English for Post-Secondary Education. Basically, 3 months of English at Sprott Shaw Language College, which you will do online while you are in Brazil. Yes. And then no need for more English requirement, direct transfer to CityU. So can you just mention that, like 3 months English, EP, transfer directly to CityU? Yes. Então, só para traduzir aqui rapidamente em português, o que o Ezequiel reforçou foi essa possibilidade de você estudar por 3 meses aqui no Brasil, o nosso programa de Pathway da Sprott Shaw Language College, e depois aplicar direto para City University no Canadá. Então, fica muito mais cômodo você estudar do Brasil online. Correct. Most of the students that we have in City University, it's university graduates. So most of the student population, it's not high school 19-year-old kids. It's most likely people in their mid-30s, 40s that have work experience in their home countries. So people like Antonio, like Ezekiel, that graduated 10, 15 years ago, 20 years ago, and now they're trying to come to Canada to boost their higher education. So this is all something really important to know. The environment, it's more into adult education. Amazing. Yeah. Então, o que o Ezequiel falou, acredito que todos tenham entendido, é que a população, né, os estudantes da City University, não são aqueles que já acabaram de sair do ensino médio, 18, seus 20 anos. São a maioria, a grande maioria, entre 30 e 40 anos, já profissionais que se formaram há algum tempo e estão tendo essa oportunidade de poder estudar no Canadá, né, compartilhar sua experiência, fazer networking para continuar a vida no Canadá. Bacana, ótimo.
Yes. And this being said, I mean, it doesn't mean that high school students are not accepted. It's a different thing that Antonio mentioned. We'll go to that. But right now, the very practical situation is, let's say Antonio, as an example, he wants to study in City University. Antonio is in Brazil, and he wants to study in City University, and he has a bachelor's and he has a 10+ year experience. We will transfer his education to City University so that he completes the remaining in City University, so that he has a bachelor's in Canada, right? That's the key. Now, one of the first factor is like, okay, Antonio, do you speak proper English? So we evaluate that, and if he needs some boost, this is where we do the EP 3 months, and then start with the school in City University, ok? Yeah, ok. Então, dando ênfase no Pathway, no programa que a gente falou agora, de você ser um profissional já com experiência aqui, já com bacharel, mas que de repente, por viver muitos anos num país que não fala inglês, você não tem um inglês avançado para fazer uma universidade. A SSLC oferece o IPI, que é o programa de Pathway, onde você pode fazer aqui do Brasil por 3 meses aproximadamente, e depois aplicar para a City University sem a necessidade de estudar para o IELTS, fazer o teste e etc. E fazer a graduação por mais 2 anos em Vancouver. Legal. And this very important is because the next question of all the people maybe is, okay, you're offering business administration, but I am a lawyer in Brazil. I am an architect. So people say it's not for me. Yes, it is. You can be an architect, a lawyer, a biologist. It doesn't matter. Whatever you study, if it's higher education, we'll accept those credits, and then we will check how many courses remaining you have to do. So it's different. Maybe Antonio he's an architect, so he will have to take 20 courses in City University. But maybe there is another girl, Mariana, and Mariana, it's study business in Brazil, in Sao Paulo. So maybe Mariana doesn't need to take 20 courses. She will have to take 13. So it depending what you study is the number of courses that you will have to take. Yeah, you evaluate. Yeah. Então, falando o seguinte, o BAM, como a gente viu, é um programa de management, de administração. Só que, independente de você ser advogado, arquiteto, biólogo, todo o seu histórico escolar, o seu crédito, ele é analisado pela universidade e você vai poder eliminar alguns créditos para estudar na City University. Pode ser que o seu programa combine mais com o BAM, por exemplo, e você tem que fazer mais 13 créditos para se formar, ter o degree da City University. Ou, de repente, eu tenho que fazer mais 20 créditos. Então, por isso que a City University analisa o histórico escolar do estudante e vai te informar quantos créditos você vai ter que fazer para conseguir o degree em Vancouver. Okay, and I'm sorry. I have some questions after you finish, okay? Oh, and the very important thing, like now that we understand that it's okay, 3 months of intensive English, basically, EPE, and then transfer to City University, no matter what you study in your home country, in Brazil, to complete 15 courses, 16 courses, 18 courses, 20 courses, depending on the person, okay? But very important, you mentioned it in the presentation, when you come to study higher education, you have your work permit, of course. When you graduate, you will be entitled to apply for up to 3 years postgraduate work permit. So it's continuing with an open work permit for up to 3 more years. But very important, Antonio, so you share. If you have a wife or a husband, a girlfriend, a boyfriend, that person will also have a work permit all the time because it's coming with you.
And if you have kids, they will go to school free while you are studying. Please share that one. Yeah, that would be a question. Então, o que o Ezequiel falou, acredito que todos tenham entendido, é que quando você vai estudar higher education, né, no college, uma universidade no Canadá, em British Columbia, você pode trabalhar legalmente desde o primeiro momento que você chega lá. E como a gente citou na apresentação, após a sua formação lá, o seu degree na City University, você está habilitado para aplicar ao PGWP e continuar até 3 anos trabalhando no Canadá. E o que ele ressaltou, realmente que eu não coloquei na apresentação, é que se você é casado, namorado, o seu marido pode ir, sua esposa pode ir também e poder trabalhar legalmente por todo o período, tá? E ainda que se você tem crianças, filhos, seus filhos podem ir, e na província de British Columbia eles teriam também educação gratuita. Então, realmente é um programa com custo-benefício imbatível para você estudar, ter sua graduação no Canadá, poder aplicar para o PGWP, poder trabalhar depois da graduação, tipo, depois de 2 anos estudando e trabalhando. Você ainda pode trabalhar por mais 3 anos e daí levar tua esposa para trabalhar também, levar seus filhos para estudar. Então, realmente é um programa de um custo-benefício excelente, tá? Vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas. Sam, do you have any questions from Facebook? No, there is no question. Okay, thanks. Okay, can you hear me, guys? Yes, I can hear you. Oh, okay. Sorry about that. It's just that No worries. Okay, so yes, I have go ahead. a couple of questions after you finish. No, go ahead. I received 3 questions. Mm-hmm. So, how much do I need to pay to enroll at CDU? Do I need to pay any registration fee or 3 courses, 4 courses? How much is it? You have to pay 4 courses. You need to pay the prepay the first 4 courses that you have to take. Remember that it can be your whole program, that it's 1.5 years, 2 years. You're paying for to have my letter of acceptance so that you apply for the study permit. Okay, perfect. Okay. Mm-hmm. How long does it take for a student? Oh, I will answer in Portuguese. I'm sorry. Go ahead. Então, a gente perguntou quanto, né, que eu preciso pagar para fazer a inscrição na City University. A gente precisa pagar por 4 cursos iniciais. Tá? Então, os 4 primeiros cursos do primeiro ano devem ser pagos quando faz o registration na City University. Another question is, how long does it take for a student to be accepted at CDU and receive the LOA? We have to do the evaluation, it takes around 2 weeks. Application, all the documents, and once we do the evaluation and the person is able to pay, we can complete everything in a week. Oh, amazing. If we have all the paperwork, all the documents, 1 week. All right. Então, eu perguntei para ele quanto tempo demora após o estudante botar toda a documentação, o histórico escolar, application, e fazer o pagamento para receber a carta de aceitação e poder aplicar para o visto. Ok? Então, isso pode ser tão rápido até ser resolvido em 1 semana. Vamos colocar aí mais ou menos 2 semanas, só para combinar direitinho. I think the last one is, if I'm going to study EP in Vancouver, can I already apply for CTU here in Brazil and receive a conditional LOA to apply for this visa? Yes, it's a very good question, and it's actually the other way around, because for EPE you don't need a study permit. So we are going to you are going to apply for CDU so that you start your study permit application, the process.
While this is happening, because this will take 2-3 months, yes, you will be taking EP in Brazil. So you complete EP right now, and then these 3 months that will take your EP is the same time that you're applying to study in CDU. So when they open the borders and you're able to travel to Canada, you already finished with your English. You're basically you're actually coming. You are applying for CDU, not for special language. I got it. But if a student is going to study at SSLC Vancouver first, in class EP, and so these students needs to apply to visitor visa first, and then change the status in Canada. It's several options. I will recommend that even if they want to, like, let's say that we're open again, borders, everything's normal. It's normal. I will still think that students should apply for the study permit for CDU. Let's say that they're planning to come in January, right? Travel in January. Okay, I'm coming in January. Okay, fine. And you're starting EP. So in January, you're traveling to Canada to study. You're applying to come to Canada and start CDU in April. But then you just travel 3 months before, so that you do January, February, and March. You do your EP, even though because you're gonna access to Canada, they will see that you're starting in April. They will let you in. The immigration will say, "Why are you doing Canada?" "Oh, I'm going to start in April, but this 3 months I'm going to take English." It's fine. It's no problem. Ok, I'll translate here. Então, a última pergunta foi em relação ao processo de aplicação para a City University e o processo de visto aqui no Brasil. Então, claro, se você já faz o EPE, o Pathway Program, aqui no Brasil, você já vai ter completado o programa de ESL, que a gente chama de preparação acadêmica do seu inglês. E quando aplicar para a City University, você vai receber a carta de aceitação aqui e aplica para o visto de estudante normalmente, ok? Para aqueles que querem ir estudar em Vancouver primeiro, fazer a preparação acadêmica, o Pathway, em Vancouver, e depois aplicar para a City University, isso também é possível. Ele entrar, por exemplo, em janeiro, como ele explicou, e começar na City University em abril, já que tem 4 intakes durante todo o ano. Então, é super flexível, realmente. I think we don't have more questions. Ezequiel? We have 2 questions. If you push the ask a question button, you can see. Yes. One is from Andre, and second one is from... Se eu for com minha esposa, ela pode trabalhar 20 horas mais ou tempo integral? Tempo integral. Part-time ou full-time? Full-time. Tempo integral. Ok. Quanto tempo posso ficar no Canadá com visto de turista? 6 meses. Isso. Então, André, se você vai com a sua esposa, ela vai poder trabalhar, você vai estudar, né, e trabalhar legalmente part-time, e a sua esposa vai poder trabalhar full-time. E a próxima pergunta, quanto tempo você pode ficar no Canadá com visto de turista? Até 6 meses, realmente, você pode ficar no Canadá. Great. Bem, acho que é isso, né, pessoal? If you don't have more questions, eu quero... Thank you, Ezequiel, for joining us to help me with this presentation. It was amazing to know a little bit more about City University and explain to Brazilians how it works in Vancouver. Obrigado. Una pregunta más. ¿Cuál a forma ideal para entrar en contacto con SSLC para obtener más información? Antônio. André Coelho. André perguntou. André, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Estava na apresentação, mas eu tirei rapidamente. brasil@studySSLC.com, ok? Pode me mandar por e-mail. A gente vai se falando por e-mail. Eu fico baseado em São Paulo,
Então, aonde você estiver no Brasil, a gente pode bater um papo pelo WhatsApp, Zoom, Skype, e a gente está todo suporte. E o Ezequiel, como a gente falou, o Ezequiel está lá em Vancouver também dando suporte para mim e para todos vocês que estão nos vendo aqui. Yeah, é Brasil com uma I. Oh, yeah. Brasil at studySSLC.com. Yeah. Exacto. Gracias. Obrigado, Fernanda. Gracias, Fernanda. Então, eu queria agradecer a todos que vieram aqui bater um papo com a gente, ouvir esse bate-papo sobre o Spot Shore Language College e a City University em Vancouver. Meu e-mail está aí. Pode me mandar um e-mail que a gente vai, com todo prazer, responder e ajudar a todos a realizarem o sonho de estudar e morar no Canadá. Ok? Muito obrigado. Graças, Ezequiel. Obrigado a todos. A gente se vê na próxima vez. Thanks, Sam. Thank you very for much. Your support. Thank you, Sam. Thank you. Bye, guys. Bye, everyone. Bye.